Mas algumas lições desse texto, eu separei aqui 4 lições básicas, eu quero que você guarde no seu coração. Primeira delas, Deus transforma perseguições em oportunidades missionárias. Desafios, lutas e crises podem ser os meios que Deus usa para nos tirar da zona de conforto e nos levar a testemunhar onde jamais iríamos por vontade própria. Como assim, pastor? Não entendi. Vamos lá. De repente você, vou contar aqui um caso que é muito corriqueiro. De repente você é diagnosticado com algum problema de saúde. Aí você diz assim, meu Deus, misericórdia, Senhor, ora, vou orar para Deus me curar e tal. Nada de errado nisso, nós temos que orar mesmo e pedir a Deus. Mas essa tua dor, o teu sofrimento, a tua preocupação, muitas vezes, pasmem, é uma estratégia missionária. Porque aí isso vai te levar a situações e ambientes que você nem sequer imaginou. De repente você vai estar no hospital, cercado de pessoas não crentes, que não conhecem nada de Jesus, mas a tua dor te levou para lá, para fazer você olhar para essas pessoas e dizer, você precisa ter a paz que eu tenho, a paz que o Senhor tem, a paz de Jesus. Pastor, por que eu passo determinadas situações? Às vezes são estratégias de Deus para alcançar outros corações. São meios usados pelo Senhor para transformar e tocar em outras vidas. Consolar pessoas. Eu já contei aqui muitas situações que aconteceram comigo. Coisas assim, tolas, que eu fico imaginando, mas por que isso, aquilo, outro? Uma vez eu contei aqui que eu estava na fila de uma casa lotérica, na época eu frequentava a casa lotérica, hoje eu sei usar aplicativo. Mas na época eu frequentava a casa lotérica, filas e filas, e ficava lá, e às vezes o sistema saía do ar, e eu continuava na fila, lendo, e de repente, eu já contei essa história aqui, o irmão passou, e disse, oi pastor, e eu disse, oi meu irmão, tal, tudo bem? E ele passou, e a senhorinha que estava do lado, assim, você é pastor? Eu sim sou. Deixa eu te contar uma coisa, que era um conselho. Ela falou assim, quase 20 minutos, e eu na fila. Falou, no final, ela disse, muito obrigada. Eu não disse nada. Ela só queria alguém para ouvir. Eu disse, meu Deus, até o meu silêncio foi usado por Deus para trazer conforto a alguém. Eu entendi por que o sistema tinha saído do ar. Entenda, irmãos, que às vezes Deus transforma situações da nossa vida para fazer com que outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Então, observe, o sofrimento na vida de um crente, ele nunca é em vão. O seu sofrimento, em algum nível, vai servir para moldar você e também moldar outra pessoa. Isso é cumprimento da missão. Você vai saber. Ou você já teve aquela sensação de que alguém chega para você assim, fulano, irmão, eu estou passando por isso. Aí, de repente, na sua mente, começa a vir um flash, que você já passou por isso. Você diz, já passei por isso. Então, foi por isso que você passou. Para que Deus estivesse preparando você para usar uma pessoa lá na frente. Então, as nossas provações são meios, muitas vezes, usados por Deus para nos lapidar, para usar as oportunidades e falar de Cristo para outras pessoas. Meu querido irmão, você é um missionário onde quer que você esteja. Segunda lição desse texto. O Evangelho é para todos, sem barreiras. Precisamos vencer preconceitos, divisões étnicas, culturais e sociais, lembrando que Deus deseja salvar todo tipo de pessoa. O Evangelho é o Evangelho para pessoas diferentes mesmo, excluídas, em certo sentido. É o Evangelho que vai na contramão desse mundo. Observe que quantas pessoas, quantos grupos, quantas pessoas em nosso meio são alvos da nossa evangelização e muitas vezes, por resistência nossa, não pregamos o Evangelho. O Evangelho chegou até nós aqui. Veja, olha que coisa interessante. Quando os batistas chegaram no Brasil, período do Brasil Imperial, eles chegaram, não foi para evangelizar brasileiros. Os batistas vieram para o Brasil para cuidar dos batistas ingleses que aqui moravam. E foi estabelecida a primeira igreja batista no Brasil que só pregava inglês, só cultuava inglês e só frequentava pessoas de língua inglesa. Até que um dia alguém disse assim, e os brasileiros? Eles também precisam do Evangelho. E aí plantaram a primeira igreja batista para brasileiros no Nordeste. E hoje o que é a Igreja Batista no Brasil? Perceba que o Evangelho, ele quebra barreiras. E ele transforma
vidas. Esse é o Evangelho. E nós somos a maior prova disso. Terceira lição. Cuidado com a religiosidade superficial. Cuidado! Nem todo envolvimento externo na vida da igreja, frequentar os cultos, ser batizado, servir nos ministérios, significa regeneração verdadeira. Muitas vezes podemos camuflar nossa verdadeira condição espiritual através de hábitos religiosos. Ou seja, eu pergunto a você, será se verdadeiramente você é um servo ou uma serva de Deus? Ai, pastor, que medo! É isso. É fazer um exame da própria consciência. Sabe por quê? Porque nós não podemos encarar a igreja como um baile de máscaras, onde nós colocamos o nosso disfarce de crente e dizemos, vamos ao culto, vamos ao baile. Precisamos entender que o Senhor Deus busca homens e mulheres verdadeiramente transformados para cumprir a missão. Sabe se você pode olhar para o próprio coração e fazer o oposto do que fez Simão o mágico e dizer, será se realmente o meu coração pertence ao Senhor? Será se verdadeiramente eu fui transformado? Uma pergunta que precisamos fazer a fim de analisar a nossa condição diante de Deus. E por fim, meus queridos irmãos, o Espírito Santo é quem confirma a verdadeira obra do Evangelho. É o Espírito Santo quem edifica a igreja. E essa é a grande lição que eu quero que você saia desta noite de domingo. A igreja, ela não é uma ideia humana. Porque se a igreja fosse uma ideia humana, essa igreja não ficaria de pé. A igreja, ela é uma obra divina. Quem sustenta a igreja não são os pastores. Quem sustenta a igreja não é o dinheiro dos fiéis. É um meio utilizado por Deus. Mas quem sustenta a igreja é o próprio Deus com sua graça e misericórdia. É por isso que, seja o tempo que for, o contexto que for, a igreja nunca vai deixar de ser igreja. Ah, pastor, se político fulano de tal foi eleito, ele vai perseguir a igreja. Que persiga. Ah, mas se fulano de tal foi eleito, então a igreja vai crescer, porque ele é do Senhor Jesus. Que isso? Tem essas tolices. A igreja não precisa de apadrinhamento. A igreja precisa caminhar aos pés de Jesus e completar a missão. Completar a missão. A igreja precisa, não são de artimanhas, de parcerias mundanas. A igreja precisa entender que ela está no mundo e é para servir a Deus no mundo. E mesmo estando no mundo, nós não somos deste mundo. Já parou para pensar nisso? Alguém disse assim, Senhor, tira a igreja do mundo. Ele disse assim, não. Se tirar a igreja do mundo, o mundo apodrece. Porque nós somos o quê? Luz do mundo e sal da terra. Ou seja, sabe por que esse mundo, para terminar o sermão de hoje, sabe por que esse mundo, já enlouquecido, não é pior do que esse que já está diante dos nossos olhos? Aí você disse, misericórdia, pastor, já está tão ruim, poderia ser pior. Sabe por que não está pior? Porque existe você. Como assim, pastor? Nós somos a igreja de Cristo na terra. O que faz esse mundo ainda ter resquícios de sanidade, o que faz esse mundo ainda não estar chegando ao ápice da loucura, é o fato de que Deus tem sua igreja na face da terra. Mas eu lhe digo uma coisa, o evangelho vai sendo pregado, ele vai ganhando todas as nações, e diz um dos sinais escatológicos, e então virá o fim. Não é que quando todas as pessoas da terra ouvirem, porque isso não tem como, mas é quando o evangelho ganhar os confins da terra. E quer que eu diga uma coisa, meu querido irmão? O evangelho veio de Jerusalém. Olha para mim, de Jerusalém, aula de geografia bíblica. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Calcaia. Ele chegou aqui. O evangelho veio de lá para cá. É para pensar nisso. 2000 anos de história. Diante de tantos conflitos, de tantas loucuras deste mundo, o evangelho saiu de uma comunidade de crentes de Jerusalém e chegou aqui. Sabe por quê? Porque a igreja não é uma ideia do homem. A igreja é o corpo de Cristo na face da terra. E ninguém vai parar a igreja. Ninguém vai parar. Porque a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você? Quem você é neste mundo? Você é a igreja? Você é do povo de Deus? Você é apenas um joio no meio do trigo?
Meu querido irmão, olhe para Jesus e não deixe de completar a sua missão neste mundo. Amém. Vamos orar? Fique de pé, por gentileza.